Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje eu estou aqui para mais uma aula de reprodução. Nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Quem está aqui comigo hoje é o Hermes. Oi, Hermes, tudo bom? Bom, essa aula é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental, ok? Mas, como eu já disse para vocês, fiquem à vontade, qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo. Se você não assistiu às nossas aulas anteriores, entre nos nossos canais de comunicação e veja as aulas para vocês terem uma maior interação. Essa aula nós iremos trabalhar a seguinte habilidade da nossa Base Nacional Comum Curricular e o nosso currículo regional. A de comparar o modo da ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez, precoce, claro, e indesejada, e de infecções sexualmente transmissíveis. Então vamos começar com um questionamento. Você já teve curiosidade de saber como funciona o sistema reprodutor, como funcionam os anticoncepcionais, né, os métodos preventivos da gravidez? Você já teve essa curiosidade? Você sabe quais são os órgãos que compõem o sistema reprodutor? Pois então, nessa aula vocês vão tirar essas dúvidas, vão conhecer o sistema reprodutor e, claro, esclarecer tudo sobre os métodos anticoncepcionais. Então, vamos lá. Só para a gente falar brevemente aqui para vocês entenderem o contexto do assunto. Nós temos o sistema reprodutor feminino e o masculino. No feminino, nós vamos ter os diferentes órgãos que compõem esse sistema. Começando aqui pelos ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina ou canal vaginal. Já no sistema reprodutor masculino, são diferentes, né? Nós somos anatomicamente diferentes dos homens. Nós vamos ter o saco escrotal contendo o testículo, vamos ter as glândulas prostática, a vesícula seminal, nós vamos ter a bexiga aqui em cima, um órgão oco, que faz parte do sistema excretor, mas anatomicamente vocês conseguem visualizar melhor aqui, o pênis e a uretra, que faz parte do sistema excretor também, mas que no homem, diferentemente da mulher, vai sair pelo mesmo canal, né? Na mulher nós temos o canal vaginal e da uretra separada. Aqui no homem, tanto o sêmen quanto a uretra vai sair pelo pênis. Bom, para nossa aula de hoje ficar ainda mais interessante e interativa, eu trouxe um convidado muito especial, um grande amigo meu, Dr. Flávio Lins. Ele é ginecologista e obstetra, formado pela Faculdade da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, ok? Formado por honras, tá, pessoal? Ele é especialista em ginecologia e obstetrícia, né? Fez a residência pelo IPSENG, correto, Flávio? Isso. Ele fez também parte da formação dele de graduação em Melbourne, na Austrália, pelo programa do Ciências Sem Fronteira. E atualmente ele faz uma pós em sexologia e trabalha em serviços de urgência e emergência, obstetrícias, ginecológicas, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É natural da Bahia, né, Flávio? Isso. Natural da Bahia. Veio para BH quando? Eu cheguei aqui em 2017. 2017? Isso. Chegou e ficou? E fiquei. Gostou, né, gente, das terras mineiras? Bom, então, com o Flávio aqui, nós vamos tirar as nossas dúvidas com relação ao sistema reprodutor e, claro, aos métodos anticoncepcionais. Vamos lá, Flávio? Vamos sim. Vamos para a primeira pergunta, então. Onde são produzidos os gametas, as nossas células gaméticas? Deixa eu trazer uma imagem aqui para você.
Com a imagem vai ficar mais fácil, né, da gente ver. Então, certeza. para a gente começar aqui, né, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom, prazer é nosso. Aqui, só passando rapidamente mais uma vez, esse seria um corte, né, anterior do sistema reprodutor feminino, né, e respondendo a pergunta onde que é produzido o gameta, né, onde que ocorre a gametogênese feminina, que seria no ovário. Lembrando que são 2 ovários, um de cada lado, 2 tubas, e aqui o útero, né? Então, esse óvulo, né, que é o gameta feminino, vai ser produzido aqui, lançado pelo ovário e vai ser capturado pela tuba uterina, né? Essa daqui é as fímbrias da tuba uterina e aí esse óvulo vem para cá, que teoricamente é onde ele vai encontrar o gameta masculino, que vai ser produzido no testículo. Vamos Deixa eu passar aqui. mostrar lá. Essa aqui. Aí a gente volta lá naquela imagem, né, do sistema reprodutor masculino, aqui um corte lateral de perfil, né, o testículo aqui dentro da bolsa escrotal, onde vai ser produzido o gameta masculino, que vai viajar aqui pelo ducto deferente, passa por aqui e encontra junto, né, com a uretra e sai pelo pênis para que ocorra a fecundação. Voltando aqui no sistema reprodutor feminino, né, o gameta foi produzido aqui, o espermatozoide vai chegar aqui à vagina, né? Vai chegar, vai adentrar, passar pelo útero. Normalmente essa fecundação ela ocorre aqui, na tuba uterina. Bem no finalzinho mesmo, Flávio, ou mais para cima? Mais aqui mesmo, para a ampola. E aí depois ele vem viajando para poder implantar dentro da cavidade uterina. Lembrando, pessoal, que essa tuba aqui, ó, a anatomia dela, ela tem como se fossem cílios, né, Flávio? Isso. Que irão ajudar a conduzir o embrião, né? Após a fecundação, a gente já tem uma formação, início da formação de um embrião, vai ajudá-lo, perdão, não, né? Só depois que ocorre a fecundação, que ele implanta ali que vai ser embrião, tá, gente? Isso. Vai ajudar esse óvulo a chegar no útero. Então, a anatomia dele é toda ciliada, permitindo, assim, que o caminho seja facilitado até a chegada aqui do útero. E só para complementar também, e para relembrar um conteúdo, nós falamos dos gametas, né? Gametogênese. O que seria isso? Os gametas são as nossas células, no caso do ser humano, espermatozoide e óvulo, que irão dar origem ao feto, né? Ao ser humano. Então, só após acontecer a fecundação. E para isso, essas células precisam ser células haploide, ou seja, elas têm que ter a metade de cromossomo, porque nós vamos ter metade que vai vir do pai, metade que vai vir da mãe. Então, 23 cromossomos de um, 23 cromossomos de outro, que vão juntar e vão formar, então, essas células gametóticas, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Bom, como se dá o desenvolvimento embrionário? Excelente pergunta, né? Como se dá o desenvolvimento embrionário? Você quer que volta na outra imagem? Acho que a gente pode voltar na imagem. Do sistema reprodutor feminino, né? Isso. Que vai ser uma continuação, mais ou menos, do que a gente começou, né? A gente teve a ovulação, encontrou com o espermatozoide na tuba, onde se ocorreu a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Ele vai viajar por essa tuba, sendo ajudado pelos cílios, né? Com esse que vai fazendo como se fosse um fluxo mesmo para ajudar esse óvulo, empurrando ele mais ou menos para chegar aqui dentro do útero. E enquanto ele está passeando por aqui, ele vai sofrendo o processo de clivagem, né? E se desenvolvendo até ele se formar na mórula, que aí ele já vai ter chegado aqui mais na cavidade uterina e é onde vai ocorrer a nidação. Nidação é justamente o processo de fixação, digamos assim, desse óvulo aqui dentro do útero, que aí vai formar o zigoto, o embrião, né? E aí depois desse processo de nidação, esse material genético ele vai continuar se desenvolvendo, vai formar blastocisto e aí vai dar também origem aos outros tecidos embrionários, né? Que no final, mais para frente, vai desenvolver o sistema reprodutor, o sistema digestivo, respiratório, né? Sistema neurológico e até ir completando todo o desenvolvimento do bebê. Ótimo. Aproveitando o gancho aqui também, só para a gente poder relembrar mais uma vez,
né, no desenvolvimento embrionário, a gente vem de uma única célula, como eu disse para vocês. Tem a junção do espermatozoide com o óvulo, juntou, vai dar origem a uma célula completa, né, que seria a célula diploide, com 46 cromossomos. Bom, durante esse desenvolvimento, mesmo vindo de uma única célula, as células vão sofrendo constantes transformações, né, Flávio? Que Sim. vai dar origem a esse ser enorme que é aqui que vos fala, Edneia, e a você que está aí assistindo a gente. Então, o desenvolvimento, pegando o gancho da pergunta, quanto tempo mais ou menos que demora, Flávio, esse desenvolvimento para ocorrer o processo de nidação até a parte final? Do processo de nidação até a parte final, a gente uma gestação normalmente ela dura mais ou menos 41 semanas. A gente calcula a data provável do parto para 40 semanas de gestação. Claro que isso vai variar de acordo com cada pessoa, porque a gravidez ela é muito dinâmica. Em alguns casos a gente tem pacientes com hipertensão, pressão alta, diabetes. Nesses casos, às vezes, a gente precisa antecipar o parto. Mas, considerando uma gestação habitual, de risco habitual, como a gente chama, é um processo que vai mais ou menos até 40, 41 semanas de gestação. E normalmente conta pela última data da menstruação, correto? É isso, a gente calcula pela data da última menstruação ou pela datação do primeiro ultrassom da gravidez. A gente compara os dois e aí vê qual que é mais fidedigno, né? A gente tem alguns critérios e aí, a partir desses critérios, a gente define se a gente vai usar a data da última menstruação ou o primeiro ultrassom. E, a partir daí, a gente calcula a idade desse bebê. O primeiro ultrassom ele é o mais importante porque, no início, todo mundo é muito parecido. Todo mundo era aquela massinha ali de célula, né? Mas, com o passar do tempo da gestação, cada bebezinho ele vai adquirir suas próprias características. Alguém vai ser mais alto, alguém vai ser mais gordinho, alguém vai ser mais baixo. Então, os ultrassons mais da frente, eles não são tão fidedignos para a gente dizer quanto tempo tem esse bebezinho. Por isso que o primeiro de todos é o mais importante. Quanto antes fizer, o quanto antes, melhor. A partir aí da sexta semana, mais ou menos. Sexta semana já dá para ver de gestação. Ótimo. Muito bem esclarecido. Obrigada, Flávio. Vamos voltar aqui para ver qual que é a próxima pergunta. Bom, é possível ter filhos até quantos anos? Essa eu acredito que seja uma dúvida super recorrente, que você deve escutar muito nos consultórios, né, Flávio? Essa pergunta é uma pergunta relativamente difícil, no sentido de que isso tem sido colocado à prova cada vez mais diante das técnicas que têm surgido de fertilização, de reprodução humana, né? Mas se a gente for ignorar essas técnicas, a gente considera que essa possibilidade existe enquanto a mulher estiver tendo o ciclo menstrual, que significa que ela está ovulando, né? Porém, o que a gente sabe é, com o passar do tempo, dos anos, essa possibilidade ela vai ficando cada vez menor, né? A chance maior da mulher engravidar é até os 20 anos, né? Isso aí, essa chance é de 25% a cada ciclo menstrual. Quantos anos? Até os 20 anos. É mesmo? A partir daí, isso vai começando a diminuir. Dos 20 aos 30, é em média 20% a cada ciclo menstrual. E aí, até os 35, a gente considera que essa chance ela é relativamente alta. Porém, a partir dos 35 anos, a cada ciclo, essa média cai para 9 a 10%. O que a gente considera uma perda significativa. E aí, normalmente, quando a mulher atinge a idade de 35 anos, e se ela ainda não tem muito em vista uma gestação, mas ela ainda acha que esse é um projeto de vida para ela, a gente já começa a pensar em algumas situações de reprodução, ou até mesmo um congelamento de óvulos, né? Porque o que acontece? Quanto mais jovem esse óvulo, maior a taxa de você ter uma fertilização que vai dar certo e também de evitar outros riscos, né? De um aborto espontâneo, de uma pré-eclâmpsia, enfim, riscos inerentes à gravidez. Aí já entra na parte de fertilização in vitro, né? Ou não? Então, tendo congelamento de óvulos, necessariamente teria que ter uma fertilização, porque a gente vai pegar esse óvulo e aí a gente vai ter que fertilizar ele, né, fazer esse processo fora do corpo para depois implantar ele, né, dentro do útero
pelas técnicas de fertilização. E aí a chance disso também vai diminuindo, né? Vai depender de cada mulher. Isso, agora... ter sucesso ou não nessa fertilização. Isso é muito variável. Agora, quanto mais jovem o óvulo, maior também a chance de dar certo, mesmo que seja uma paciente com, vamos dizer, 45 anos. Quanto mais jovem esse óvulo que a gente utilizar, por isso que a gente fala em congelar esses óvulos com uma certa antecedência, maior a taxa de sucesso da fertilização. Ótimo, muito bom. Vamos então para a próxima pergunta. Opa, vamos lá. Como é realizada a... Olha, já era a próxima pergunta. Como é realizada a fertilização in vitro? Eu acho que a gente falou um pouco, né? A fertilização in vitro, como fala, a fertilização ela é realizada no laboratório, né? A gente vai pegar o óvulo, vai tentar estimular a ovulação e capturar os óvulos da mulher e juntar com o gameta do parceiro ou então um espermatozoide doador. Isso vai depender muito das características de cada paciente, né? Não tem como a gente cobrir isso aqui agora. E aí essa fertilização vai ser feita fora, no laboratório, e aí depois implantada no útero. Lembrando que a gente, como técnica de fertilização, a gente não tem... tem a fertilização in vitro, mas técnicas de reprodução a gente também tem a inseminação artificial, né? Que não necessariamente é diferente. Tem como você explicar a diferença pra gente? A fertilização in vitro é quando a gente pega esse óvulo e o espermatozoide e a gente faz isso fora, né? Para implantar depois. A inseminação artificial, normalmente ela é utilizada em pessoas que não têm um problema de fertilidade, mas, por exemplo, a mulher que quer ser mãe sozinha, né? Sim. Então, como ela não tem um problema de fertilidade, a gente não precisa capturar esse óvulo, né? A gente usa o próprio óvulo dela no ciclo menstrual e tenta inseminar com o espermatozoide dentro do útero mesmo. Pode ser um espermatozoide doador, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. E aí pode ser feita essa é a diferença, né? Da fertilização in vitro para a inseminação artificial. Ótimo, muito bom. Compreendido aí, pessoal? Deu para entender a diferença da fertilização in vitro com a inseminação artificial? Acho que ficou bem claro. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, que é a de quais são os principais métodos anticoncepcionais. E existe um mais seguro? Então, essa pergunta é para complementar, né, pessoal? Nós falamos da reprodução, agora a gente vai falar da forma de evitar que ocorra, né, essa reprodução. Certo. Aí eu acho que a gente pode usar a imagem. Claro. Só um minuto. Bom, dos métodos contraceptivos atuais, né? A gente tem vários métodos. Pílula anticoncepcional, método injetável, que é como se fosse uma vacina, mas que também são hormônios que funcionam como uma pílula, digamos assim, né? Tem a camisinha, que são os métodos, que é um método de barreira, que é não hormonal. E lembrando que a gente tem dois tipos de camisinha, né? Que antigamente era chamado de preservativo masculino e feminino. Hoje em dia a gente já tem uma nova nomenclatura, que é de preservativo externo, que é o preservativo masculino, e o preservativo interno, que é o preservativo feminino. Por que ele é chamado de interno, né? Esse daqui é o preservativo feminino, ele é inserido na vagina, né? E a partir dele acontece a relação sem ter contato entre as mucosas, né? Para que haja proteção para as infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando também que além da pílula e dos injetáveis, a gente também tem os DIUs, né? Que eu acho que estão ficando cada vez mais famosos. Mais frequentes. E aí, só para a gente exemplificar um pouco aqui, esse daqui seria uma cavidade uterina, esse daqui é um tipo de DIU, né? E aí seria o DIU dentro da cavidade uterina, ele fica lá dentro, né? E esse daqui é um outro tipo de DIU, que esse daqui é só um exemplo de insertor, porque a gente precisa entrar na cavidade do útero para colocar o DIU lá, né? Então a gente insere por aqui, chega lá dentro do útero, na verdade, e aqui dentro a gente vai abrir o DIU. E aí ele está aqui na pontinha. Esse é o exemplo do DIU. Ele fica lá dentro, obviamente, aqui as proporções são estão bem um diferentes. pouco alteradas. Mas esse daqui é o DIU. Esse é um exemplo de DIU, tem outros tipos, né? Lembrando que a gente tem os DIUs que têm hormônio e os que não têm hormônio, né? Que é principalmente o DIU de cobre.
A sigla DIU, só para ficar claro aí, é dispositivo intrauterino, tá, pessoal? Exatamente. Intrauterino porque ele vai ficar lá dentro do útero. Lembrando também que tem os métodos cirúrgicos, que são definitivos, de a ligadura das trompas na mulher e tem também a vasectomia, que a gente corta, faz a secção do ducto deferente do homem. Ótimo. Bom, pessoal, se você ainda ficou com alguma dúvida, vocês podem nos encontrar, né, no Tira Dúvidas toda quinta-feira ao vivo. E caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida, procurem o Dr. Flávio nas redes sociais, que vocês vão encontrá-lo lá também. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada, Dr. Flávio, pela presença, pelas suas explicações. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima aula e não se esqueça, na nossa próxima aula nós iremos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Até lá!